Olá, pessoal. Na nossa aula de hoje de História, nós vamos falar do livro 6 e abram então na página 146. Vamos falar sobre os índios, sobre os indígenas, os primeiros habitantes do Brasil. Vamos lá? Acompanhe a leitura comigo e depois a gente faz a explanação. Indígenas, os primeiros habitantes do Brasil. A beleza e a exuberância da paisagem do nosso país fizeram com que os primeiros navegantes que aportaram aqui acreditassem que estavam próximos ao paraíso, por volta do ano de 1540. Olha quanto tempo, hein, pessoal? Um desses navegadores, o espanhol Francisco Orellana, em uma viagem de exploração à América do Sul, navegou por um grande rio que atravessava uma imensa floresta, ao avistar nas margens grupos indígenas com cabelos longos, acreditou ter encontrado o reino das Amazonas. Foi assim que surgiu o nome dado ao rio Amazonas e à floresta amazônica. Você sabia desse significado do nome do rio Amazonas? Pois é. Muito bacana. Observem a imagem. Olha que linda essa imagem. Índios da Amazônia adorando o Deus Sol, né? De François Auguste Biard. Gente, e aí imaginem naquela época, quando o espanhol chegou aqui, desses primeiros navegantes, né? Que chegaram aqui no Brasil, e eles encontraram a exuberância do nosso país, essa floresta, né, rica, porque eu acho que maior não existe, né? Não é à toa que a Amazônia é o pulmão do mundo, é considerado o pulmão do mundo. E aí, quando eles chegaram, eles acharam que eles estavam no paraíso. Quando encontrou com os índios, viu aqueles cabelos lindos, né, que eles têm, longos, negros, eles falaram, nossa, chegamos aqui no reino das Amazonas, né? Porque eles ficaram encantados com tanta beleza, né? Do lugar, dos habitantes. E aí foi só surpresa boa, não é? Vamos continuar. Aí, na página 147, na ilustração da página anterior, a gente consegue perceber a exuberância da floresta amazônica ocupada pelos indígenas. A história comprova que havia diversos grupos indígenas com costumes e línguas diferentes espalhados não só na Amazônia, mas em todo o território brasileiro. E aí agora aqui nessa imagem, a gente consegue perceber a tribo Dessana fazendo um ritual de dança no Amazonas, no Brasil. Olha que bacana. Todos iguaizinhos, né, com o corpo pintado, a mesma cor, né, provavelmente cada pintura tem um significado, né, e eles fazendo um ritual ali, uma dança, muito bacana. Mesmo com a diversidade de povos, algumas características e traços culturais eram comuns a todos, com respeito aos mais velhos, à natureza e aos rituais religiosos que forneciam aos indígenas explicações sobre o mundo e a realidade em que viviam. O trabalho que realizavam no cultivo e na colheita de alimentos era somente para sua sobrevivência, para se alimentar, né? Alimentar toda a tribo. E a terra onde viviam não era comercializada entre eles. Eles viviam ali, né, naquele espaço de terra, né, caçavam, pescavam para poder comer, para poder sobreviver, e faziam, né, tudo que eles precisavam, eles faziam com materiais da natureza. Isso antigamente, né, porque a gente sabe que hoje em dia existem tribos indígenas que acompanham a tecnologia, os avanços tecnológicos, mas lá atrás era bem assim. Tudo que eles precisavam, eles retiravam da natureza, que também deve ser muito bacana. E hoje em dia ainda tem algumas tribos que preservam esses costumes, né? Algumas não, algumas já estão pegaram a influência do povo branco, como eles costumam dizer,
a nossa influência, mas outros, eles preservam direitinho toda a tradição, né, do tribo indígena, do povo indígena. Bacana também. Um dos primeiros povos a ter contato com os portugueses foram os povos tupis, que habitavam o litoral brasileiro. O que determina a origem de um povo indígena é a sua língua, porque como nós, né, brasileiros, a gente sabe que cada um tem uma localização, tem um costume, como a gente costuma falar das regiões, por exemplo, né? A gente pode fazer um comparativo dando esse exemplo. Somos todos brasileiros, mas cada um de uma região diferente. Os índios, a mesma coisa, são todos indígenas, mas um tem uma língua diferente, o outro é de uma outra tribo, de uma outra região. Então, também tem essas separações dentro do povo indígena, tá ok? E a gente, isso serve para todos os povos. O povo branco, o povo preto, todo mundo tem a sua separação, não é todo mundo do mesmo local, dos mesmos costumes, dentro do seu povo tem as diferenças também, né? Seja regional, seja pela língua, né? A gente está falando aqui do Brasil, a gente fala das regiões, mas assim, tem povo branco fora do Brasil, então tem uma língua diferente. Tem povo preto fora do Brasil, que tem uma língua diferente também. Então, assim, a mesma coisa acontece com os índios, né? Que tem tribos diferentes, línguas diferentes, costumes diferentes também. Ok? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. A gente começa a falar um pouquinho dos índios, né, dos indígenas, e aí dos hábitos, dos costumes, de como foi esse primeiro contato, né, quando os espanhóis, os portugueses chegaram no Brasil e encontraram com eles. E na próxima aula a gente vai continuar. Qualquer dúvida, fala conosco. Um beijo grande, pessoal.